Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolvam a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje o nosso tema será os fariseus, sempre fariseus, protestando o tempo todo. E para que possamos falar sobre o tema, faremos a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Ele disse: "Siga-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus sempre nos deu o exemplo. Por isso que quando subiu aos céus, ele deu a missão à sua igreja: ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê não vai permanecer com vocês e serão condenados. E Jesus deu exemplo. Ele foi atrás dos pecadores. Mateus era um cobrador de impostos. E Jesus passa por ele e diz: "Vem, segue-me." O que Mateus faz? Leva Jesus para sua casa. Igual São João fez com a Virgem Maria, depois da cruz, levou-la para sua casa. E na casa de Mateus, ele reuniu um monte de pessoas igual a eles, pecadores públicos. E Jesus foi comer com eles para que eles pudessem escutar o seu evangelho. É a mesma coisa da missa de hoje. A missa é ecumênica, ela é aberta a todos, todos têm o direito de salvação. Por isso que muitas vezes as pessoas que não conhecem a Cristo, mas são chamados por Ele, vão à missa. Então essas pessoas não usam roupas adequadas para a missa, essas pessoas às vezes têm atitudes diferentes do que nós que já estamos acostumados fazemos, e ao invés da gente olhar para o altar e depois da missa acolher essas pessoas, oferecer um ensinamento, perguntar se ela quer que faça uma visita na sua casa, para que também seus parentes escutem a palavra de Deus, conforme a igreja ensina, sempre tem aqueles fariseus, inclusive nas redes sociais, para tentarem se atravessar entre Deus e as criaturas, querendo impedir que essas pessoas vão na missa, passando vergonha, dizem: "Na missa não se usa essa roupa, você está ofendendo a Deus." Quem está ofendendo a Deus é quem está protestando contra o que Jesus ensinou: ter misericórdia. Jesus veio para os pecadores. Mais doente do que aquele que procura Cristo é aquele que já está lá diante de Cristo e fica protestando contra aqueles que vão atrás de Cristo. Quantos de nós que viemos do mundo já não fomos na missa, não nos comportamos como queríamos? Eu, quando cheguei na igreja, eu levantava até o braço, parecia um boneco de posto, porque eu seguia aquilo que eu via do mundo. O mundo na televisão nos mostra uma missa que não é católica. Quando nós estamos diante de Cristo, Ele tem misericórdia de nós e nós aprendemos o que Ele quer nos ensinar. Por isso que o profeta Oséias falou: Deus quer que tenha um conhecimento de Deus, para que possa servir e não sacrifícios inúteis. Como que eu vou na missa saber do sacrifício de Cristo se eu não conheço a doutrina católica, se eu não sei o que é uma missa católica? Por isso que a missa tem que ser celebrada conforme missal romano, com zelo e piedade, para que todos aqueles que estão ali compreendam que Jesus
é misericordioso. Ele vem para todos aqueles que o procuram, sejam os que são católicos, sejam os não católicos, sejam os não batizados. A salvação é para todos aqueles que reconhecem Jesus como o único Senhor da sua vida, renunciam a Satanás, porque na profissão de fé católica, primeiro nós temos que renunciar a Satanás para depois professar nossa fé em Deus, se confessar e poder comungar Jesus Cristo dignamente, porque é só na Eucaristia em que Deus se faz presente. Por isso que é necessário os sacramentos para a salvação. Por isso que São Paulo, na carta aos Romanos, diz: Abraão, ele era pagão, mas ele acreditou em Deus, se mudou para um local diferente. Por quê? É muito difícil a gente viver no pecado e sair do pecado vivendo no mesmo lugar. Nós temos que mudar nossas amizades, nossas atitudes. Por isso que Deus mandou Abraão para um lugar diferente. E mesmo ele sendo velho e a esposa dele velha, ele acreditou em Deus, que ele ia ter um filho. E dessa descendência, muitos povos acreditaram em Deus. E é essa a nossa missão de católico, sermos luz para aqueles que andam nas trevas. Mas para ser luz temos que ter o conhecimento de Deus. Temos que conhecer a missa, conhecer os sacramentos. E é por isso que estamos aqui partilhando a sua palavra, para que todos compreendam que a salvação é para todos, 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 como o Papa Francisco sempre falava. Tenham misericórdia, assim como Deus teve misericórdia de nós, temos que ter dos outros e acolher os fracos na fé e não os criticarem, não querer afastar da missa, pois é justamente para eles que Jesus veio, para que eles tenham a mesma graça que nós temos de estar na sua presença e nos manter vivos nos sacramentos. E aonde que as pessoas aprendem, né? Se a gente for, né, essa pedra de tropeço, essa porta fechada, não permitindo que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, quando que essas pessoas vão aprender o que é certo, o que é errado? E é na Santa Missa que nós vamos aprendendo. É através das leituras bíblicas, é através de uma boa homilia, porque a homilia, ela foi feita justamente para isso, para que se explique tudo aquilo que Jesus já nos deixou. Mas tem pessoas que têm uma dificuldade, elas leem a palavra e não compreendem. Então, ali é o padre explicando para as pessoas tudo aquilo que Jesus já falou, mas destrinchando, botando a miúdos, né? Para que as pessoas tenham mais facilidade de conhecimento. Então, não podemos ser... nós temos que ser pontes, não temos que ser portas fechadas, nós temos que permitir o acesso. Mas, por outro lado, não podemos também ter uma ideia infantil de que, no final desse evangelho fala, né? Eu vim para os doentes e não para os sãos. Nós procuramos o médico e o hospital quando nós estamos doentes, certo? Jesus é o médico dos médicos, correto? Mas se nós nos mantivermos doentes, não adianta. Eu procuro um médico, eu procuro um hospital para ficar curada. Então, existem pessoas que têm uma fé infantilizada que acham que a igreja é para os doentes, então eu vou me manter doente, eu não vou me curar. Eu vou ouvir, mas vai entrar por esse ouvido, vai sair por isso e não vou mudar. Não vou mudar nada em minhas atitudes porque Deus me ama do jeito que eu sou. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou vivendo assim, vou morrer assim. Não é isso que Deus quer. Deus quer que realmente os doentes venham até Ele para ficarem curados. Todos os doentes que foram até Jesus ficaram curados. Ele perguntava a eles: o que queres? O que vem até a mim pedindo o quê? O que vem no teu coração? Então as pessoas vão até a igreja, vão buscar os sacramentos, mas elas têm que ter a consciência de que a mudança tem que acontecer nesse decorrer do caminho.
Jesus é o caminho e nós estamos percorrendo esse caminho, mas começamos de uma forma e temos que finalizar mais semelhantes a Ele. E não achar que, olha, eu vou caminhar, eu vou te procurar, Senhor, mas o Senhor respeite o meu jeito, eu vou me manter assim no pecado. Não é assim. Não é assim, meus irmãos. Se hoje você tem um pecado que você sabe que é pecado, que está errado, que você já leu na palavra, você já ouviu as homilias e você se mantém no pecado, meu irmão, sinto muito lhe dizer, mas o tempo que você está indo à igreja está sendo em vão. Porque não está contribuindo em nada para a sua salvação. Porque a mudança tem que acontecer dentro de você. A salvação vem de dentro de você com a sua cura, mas a cura que você aceita e você busca. E muitas vezes não é uma cura do corpo, não. A cura principal é a da alma. Muitas pessoas vão se manter doentes fisicamente. Às vezes de uma doença que nos custa, que nos faz sofrer muito, que faz sofrer a família inteira. Mas o que Deus quer daquele momento, daquela dor, daquele sofrimento, daquela doença, é justamente o mais importante, a salvação da sua alma, porque a sua alma é eterna. O corpo, ele acaba, mas a alma é eterna. E aonde você quer passar é sua eternidade. Tem pessoas que vivem a vida inteira, uma vida inteira dentro da igreja, buscando Deus, dizendo com a boca que buscam a Deus, mas o coração está longe dele, não há mudança dentro de si. Tem aqueles pecados de estimação que eles não largam por coisa alguma. E esses pecados vão te prendendo no inferno. Se temos o desejo, realmente queremos viver uma vida inteira na igreja, mas queremos estar com Deus na eternidade, temos que fazer essa mudança, alcançar essa mudança com certeza. Muitas vezes é difícil abrir mão de alguma coisa que nós gostamos, mas que é errado. Como é difícil, gente. Como é difícil. Aqueles que já estão acostumados um exemplo, a ter uma atitude de corrupção, de roubo. Como é difícil. Pessoas que têm aquela visão do jeitinho brasileiro. Eu vou sempre dar um jeitinho para que eu alcance um benefício. Não se importando se o jeitinho que vai dar está prejudicando várias pessoas, várias famílias. Como é difícil essa pessoa abrir mão de um luxo que tem, de um dinheiro desonesto para alcançar o céu. Como é difícil. E se diz católico. Como é difícil as pessoas abrirem mão de ideologias como o aborto, ideologia de gênero e outras mais, esses feminismos que destroem a família. E com isso, dizem ser católicos, frequentam a igreja, rezam o terço, fazem novena, mas não tem uma mudança real. Não escutam a palavra e não deixam que a palavra penetre na sua alma e faça mudança e que essa semente dê frutos. E depois querem ir para o céu. Buscam uma vida inteira o Cristo e não vê, não enxergam, não escutam. E depois vão passar uma eternidade longe dele. Teve a oportunidade de uma vida inteira e vão viver uma eternidade longe de Deus. Então, que a palavra de hoje não nos acomode, pelo contrário, nos instigue, nos incomode, para que possamos deixar de ser doentes, para que sejamos saudáveis, que a gente entenda
que Jesus é o caminho, mas que esse caminho nós temos que percorrer e não é fácil. Lembrando que a conversão é para todos e cada um tem um tempo. São Paulo era um fariseu irrepreensível. Ele cumpria toda a lei de Deus, mas ele não conhecia Cristo. Por isso que ele perseguia os católicos. Porque todo aquele que não conhece Cristo persegue os católicos. Ele matava os católicos, ele prendia, ele torturava. Quando ele se converteu, porque Cristo apareceu para ele no caminho, onde ele viu a luz, Jesus falou: segue para onde você tem que ir, que lá eu vou te mostrar o quanto você tem que sofrer por mim. Ele demorou anos para se converter, mesmo tendo um contato pessoal com Cristo. Ele ficou isolado vários anos. Foi para a Arábia para poder se converter. Eu passei uma década dentro da igreja, me achando católico, até conseguir me converter ao catolicismo, porque eu vim com muita contaminação do mundo. Se São Paulo, que era contaminado pela lei judaica, pois não reconheceu Cristo, ele demorou anos, eu vim do mundo, demorei uma década. Quantas pessoas que vêm mais contaminadas do que eu, quanto tempo vai demorar? Alguns demoram um dia, outros demoram uma década, outros nunca se convertem. Estão na missa ali há 50 anos e continuam dando prioridade à sua bolsa no banco enquanto o irmão está em pé. Isso é falta de amor ao próximo. É um fariseu que está ali, dane-se quem está em pé. Eu estou aqui, minha bolsa está aqui, acabou. Então, o que eu posso fazer com essas pessoas? Rezar por elas. Então, vamos ter paciência com aqueles que estão no caminho. Todos nós caminhamos. Eu fui na missa hoje, escutei uma homilia. Eu vou escutar mais umas 4 homilias no mínimo hoje, porque eu já tenho os padres que falam as coisas certas da igreja, e eu procuro escutar, porque a cada dia eu vou aprendendo uma coisa diferente, e a cada dia eu vou colocando em prática e renunciando aquilo que é o meu entendimento. Deus quer que a gente o ame conforme o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Às vezes a pessoa que está ali com a roupa indecente, ela está agradando mais a Deus com a sua adoração do que aquele que está ali todo comportadinho. Porque ele está ali, ao invés de olhar para o altar e louvar e adorar a Deus, ele está olhando para a criatura indecente e está criticando. E às vezes aquela pessoa só tinha aquela roupa e achou que era a melhor que ela tinha. Sim. E ela quis ofertar o melhor a Deus. Mas às vezes as pessoas esquecem que nem todos têm condições. Às vezes só ganham roupa. E a roupa que ela ganhou era aquela. Então a gente tem que parar de achar que nós sabemos de tudo, da vida de todos. Nós temos que ter uma autocensura e não censurar a vida do outro. Principalmente os jovens, né? Às vezes a menina de 15, 16 anos, ela não trabalha. Então ela ganha roupa de quem? Dos pais. Então os pais vivem uma vida pagã e compram roupas indecentes, igual eles usam. Aí a menina sente chamado de Cristo e vai para a missa. Com que roupa? Com a que ela tem. A roupa que ela tem é o que ela usa, ela se sente bem, porque ela foi educada assim, ela foi doutrinada a usar aquela roupa. E a gente, ao invés de louvar e agradecer a Deus por aquela pessoa que estava no mundo, está vindo para Cristo, fica criticando a roupa. É indecente? Olha para o altar. Onde está Cristo, o nosso coração está Cristo. Se o nosso coração é Cristo, estamos olhando para o altar e não para a criatura. Pelo contrário, reza por ela, agradece a Deus por ela estar vindo fazer o que você não fez, que era ir atrás da ovelha perdida. Agora, quem tem que se revestir de Cristo para celebrar é o sacerdote com a casula. Então, ele que tem que estar ali, porque ele que oferece sacrifício, paramentado conforme a igreja ensina, sendo obediente a Cristo. É isso que nós temos que nos preocupar, com quem está no altar, que tem que ser exemplo, tem que ser luz. E não com a criatura, o pecador, que ele está ali justamente para isso, para que ele veja o exemplo. Então, se nós somos católicos, temos que ser luz para o mundo, temos que ser exemplo, temos que nos comportar, acolher e ensinar o que a igreja ensina e não o que nós pensamos. Porque nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.